Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar de sustentabilidade, ou seria desenvolvimento sustentável. Nós vamos encontrar autores com posicionamentos diferentes ao longo dos anos, onde se vem discutindo sobre sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. Trouxe para vocês algumas teorias, pontos de vista que estão relacionados principalmente às atividades econômicas, aos processos de industrialização, para a gente começar um ensaio dessa temática que é tão importante. Quando a gente fala de sustentabilidade, de desenvolvimento sustentável, será que nós estamos aderindo a uma moda? Será que nós estamos numa tendência de utilizar as ecomarcas? É muito comum a gente ouvir as marcas, né, na mídia principalmente, as grandes empresas, né, desde as agências financeiras, né, dos bancos, desde a indústria automobilística, a indústria de alimentos, as palavras muito relacionadas à sustentabilidade. Então, assim, consumam produtos sustentáveis, dica de sustentabilidade. A sua casa pode se tornar mais sustentável, a sua empresa pode ser mais sustentável. Mas o que está envolvido nisso? Realmente são práticas, né? São ações de sustentabilidade, ou apenas é uma forma de chamar a atenção para algo que é apenas um modismo e que, se você estiver praticando aquela moda, você realmente está no ranking ou, né, numa posição de ser mais antenado, de ser mais tecnológico, de ser mais antenado para as tendências mundiais e daquele momento. Não estou fazendo nenhum ponto de vista particular, é apenas um levantamento de discussão, até mesmo para a gente entender que às vezes os conceitos são postos, que às vezes eles são praticados, mas que eles podem ser praticados de modo verdadeiro ou para alcançar um objetivo secundário, e que não necessariamente esse objetivo seja realmente ter um meio ambiente controlado de forma à extração de recursos, à utilização de recursos e a um cuidado com a utilização desses recursos. Quando a gente fala de sustentabilidade, os conceitos, como eu disse lá no início, eles vão variar demais. Aqui eu trouxe um conceito de Camargo, onde ele fala que a sustentabilidade é a capacidade de um sistema humano natural, ou misto, ou seja, nas interrelações, resistir ou se adaptar a uma mudança que está internamente a ele ou está no seu exterior. São mudanças da própria pessoa ou do local onde ela vive. E isso não tem um tempo determinado. Então, não é na década de 70, na década de 80. Então, isso não pode ser determinado. Então, essa sustentabilidade, ela teria um perfil um pouco mais voltado para a mudança do indivíduo. Ainda Camargo fala que desenvolvimento sustentável é uma via de mudança intencional e melhoria que vai manter, né, ou mantém, ou aumenta esse atributo do sistema que está relacionado à mudança ao responder às necessidades por demanda, né? Então, as necessidades da população presente. Na visão ainda desse autor, ele traz outros autores para fazer uma interligação com a forma que ele pensa, e ele fala que desenvolvimento sustentável é o caminho para se alcançar a sustentabilidade. É como se eu tivesse um degrau e eu precisasse desenvolver ou passar por um desenvolvimento sustentável até que alcance o patamar definido como sustentabilidade. Parece óbvio, né? Mas existem outros autores que não veem o desenvolvimento sustentável como o caminho para a sustentabilidade. Ainda quando a gente fala do conceito de sustentabilidade, não necessariamente a gente está se referindo especificamente ao ambiente físico, né? Então, existem outras questões que podem estar envolvidas a esse ambiente, como, por exemplo, as questões relacionadas à pobreza, à população de forma geral, às condições de segurança alimentar, à democracia, aos direitos humanos e até mesmo
o ponto de pacificidade que vai existir entre os povos. Então, essa parte da sustentabilidade, ela pode ser vista de modo a atingir esferas maiores, né? A gente não está falando aqui de uma parte econômica, de uma parte industrial. A gente está falando de alguns conceitos que estão relacionados à moral, à ética, à diversidade cultural, aos conhecimentos que vêm de gerações, que devem ser respeitados, que devem ser cultivados. Então, eu estou falando de uma pessoa, eu estou falando de um indivíduo, eu estou falando de uma sociedade. É a forma que os autores se posicionam quando vão falar de sustentabilidade. Ainda, quando a gente fala de conceito de desenvolvimento sustentável, está muito relacionado com fatores que remetem a uma palavra chamada dimensão. As legislações brasileiras, elas têm muito utilizado a palavra holística, a palavra dimensão, que é uma forma mais abrangente de entender a aplicação da lei e entender como que a lei ela se comporta num caráter um pouco mais amplo do que seja só a punição. Às vezes a gente acha que a lei é algo para punir. Na verdade, a lei também é algo para educar, é algo para valorizar. Então eu preciso, às vezes, considerar as dimensões, claro, do desenvolvimento, do crescimento econômico, mas eu preciso entender quais são as outras dimensões que estão envolvidas nesse processo. Então eu tenho a parte econômica, só que eu preciso compará-la, eu preciso considerá-la, todos os fatores que envolvem essa parte econômica com outras dimensões. Eu tenho a parte da sociedade, como que a sociedade se comporta, qual a cultura dessa sociedade, quais são os desafios ecológicos ou quais já são os potenciais máximos encontrados dentro dos recursos naturais, a parte ecológica daquele ambiente. Então, trabalhar algo que esteja relacionado só com o processo industrial, só com o processo de desenvolvimento econômico, não é o ponto de vista inicial do desenvolvimento sustentável, nem da sustentabilidade. Isso é ponto, eu diria até que de comum acordo dos vários conceitos que a gente encontra aí sobre essas duas temáticas. Então, o que se vem buscando? Se vem buscando práticas sustentáveis. Quando a gente fala aqui na academia de desenvolvimento sustentável, de sustentabilidade, nós estamos buscando formar indivíduos que tenham a percepção da necessidade de fazer um processo, de desenvolver uma atividade econômica assim, de desenvolver uma tecnologia assim, de crescer economicamente, mas que se poupe os recursos naturais, ou que se desenvolvam tecnologias que não sejam agressivos ao meio. Não está proibido de desenvolver, não está proibido de ganhar dinheiro, não está proibido de ter tecnologias que emitam poluentes. O problema é conter a emissão de poluentes ou desenvolver tecnologias mais limpas para que eu não tenha esses poluentes. Eu, como resposta, como subproduto de um processo industrial, eu posso ter um subproduto que, de repente, seja um causador de dano, mas não necessariamente eu preciso liberar isso para o meio. Eu posso conter, eu posso minimizar o dano, eu posso reverter o dano. Então, as práticas sustentáveis, elas vão ajudar, né? Elas vão melhorar para esse posicionamento da atividade econômica. É um contexto único e exclusivo para o século XXI, né? Então, e isso acaba garantindo muito o posicionamento dessa atividade, desse profissional, dessa empresa, dentro do mercado tecnológico, que é competitivo, porque aparece hoje a prática sustentável com mais um fator de competitividade, e com isso, é claro que vão vir aí os ganhos. Então, os ganhos vão ser econômicos, os ganhos vão ser sociais, os ganhos vão ser ambientais. Tem países hoje que a industrialização está relacionada com a prática sustentável, e está relacionado também à prática de importação de produtos que estejam desenvolvidos ou estejam sendo desenvolvidos atendendo às práticas sustentáveis. Então, não é apenas um nicho de mercado, é uma tendência tecnológica, é uma tendência econômica, é uma tendência social para dar garantia às condições do meio, às condições ambientais. Existem várias cartilhas, vários estudos
que trazem muito a relação, né, do sustentável, das práticas sustentáveis. Tentei reunir alguma dessas cartilhas com algumas informações aqui na aula. Então, por exemplo, quando a gente pega pesquisas do IPCC, que o IPCC é um órgão que vai fazer uma avaliação do estudo climático, né, do planeta, a gente pode observar lá algumas considerações quando ele fala, por exemplo, da área de aquecimento no planeta. É uma resposta direta ao aquecimento do planeta. Nós não estamos falando que a intervenção antrópica é a única e exclusiva causa de aquecimento do planeta. Mas o que eu posso fazer, ou como eu posso interferir de modo a minimizar? Então, essa cartilha que traz as respostas do IPCC, ela traz as 5 razões para a preocupação dos riscos envolvidos no aquecimento do planeta. Aqui eu resumi a última como ocorrência e a intensidade em um item só. Então, primeiro seria o aumento de eventos climáticos extremos. Então, assim, a gente está mais vendo ultimamente os eventos acontecendo de modo mais agressivos, né, os eventos climáticos. Os impactos globais que estão relacionados a esses eventos climáticos. A distribuição dos impactos, então, assim, em toda a superfície do planeta. A ocorrência dos eventos, então, assim, qual a frequência, né, assim, quantas vezes por ano tem acontecido. E a intensidade, que seria a 5ª razão, que está relacionada qual o tamanho, qual é a magnitude desse evento, e com isso, é claro que a gente sabe que vem os prejuízos. Diante desse cenário, falar de desenvolvimento sustentável, falar de sustentabilidade, a gente precisa entender também que com ele, os problemas que surgem, por exemplo, de uma alteração climática, que é o que eu peguei aqui para exemplificar, tem impactos relacionados. Então, são as respostas agregadas, são as respostas do entorno do evento. O evento não ocorre isolado. Por exemplo, se eu tenho uma fonte de poluição atmosférica, eu posso ter uma poluição que não está relacionada por regionalidade. Eu posso ter uma poluição migratória, ela é uma poluição que ela é abrangente, ela não está estacionada em cima daquela indústria, em cima daquela cidade. Então, quando a gente fala de problemas ambientais, em razões que têm levado e potencializado o aquecimento global, a gente tem que entender que a gente tem respostas mais diretas ainda relacionadas a isso. Como, por exemplo, a elevação da temperatura dos oceanos, e com isso a gente começa a colocar em risco a vida dos seres, porque existem alguns seres que são termotolerantes, mas existem seres que não vão aguentar essa mudança de temperatura. Então, vai alterar no ciclo de reprodução, vai alterar no número em espécie, vai favorecer, às vezes, alguma espécie, mas vai desfavorecer a outras. Então, é um comprometimento alterar a temperatura do oceano. Ainda, quando a gente fala de diminuição de geleira e aumento do nível do mar, a gente está comprometendo uma região de costa que foi, de certa forma, não planejada para fazer a ocupação humana, mas que hoje a gente tem uma resposta direta quando a gente vê que o nível do mar ele está subindo e com isso está avançando frente aí à área de ocupação humana, né? E todos os problemas oriundos desse processo. E um outro processo está relacionado ao aquecimento global, né? Aquecimento do planeta, que o IPCC aponta, é a acidificação dos oceanos. Por exemplo, se eu tenho um recife de corais e essa acidez na água aumenta, eu tenho um comprometimento do coral. O coral, ele tem em sua composição os minerais que vão estar muito sensíveis à alteração do pH. Então, eu posso comprometer a vida do coral. O coral acaba sendo um local muito apropriado para o favorecimento da procriação de, principalmente, peixes, né? Então, às vezes, ele serve de abrigo, ele serve de proteção, serve como um ambiente de reprodução.
Então, se eu diminuo esse ambiente, eu coloco em risco, ao longo de uma cadeia alimentar, vários outros seres. Então, 3 motivos diretos relacionados aos pontos apontados lá pelo IPCC sobre o aquecimento global. Isso para exemplificar a vocês como que eu tenho uma resposta geral de algo que às vezes é pontual. Não necessariamente a gente tem todos os continentes agindo de forma, vamos colocar assim, mais agressiva, né, nas intensificações do aquecimento global, mas todos nós vamos sentir a resposta. Então, nas atividades profissionais, quando a gente fala do nosso perfil enquanto engenheiro, enquanto um químico, enquanto um biólogo, enquanto um farmacêutico, enquanto um médico, então qualquer profissão que seja, a gente precisa tomar decisões sobre o tipo de tecnologia que nós vamos aplicar, sobre os materiais que nós vamos utilizar, sobre os projetos, né, que nós vamos propor e executar, qualquer que seja a área, seja no planejamento urbano, seja no projeto da engenharia civil, de infraestrutura, seja de atividades relacionadas à agricultura, seja a indústria de qualquer tipo de atividade e até mesmo, por exemplo, quando a gente fala de produção de energia. Então, a tecnologia que eu vou adotar tem respostas diretas tanto para o meu empreendimento como para o meu entorno. Então, se eu estou numa cidadezinha de interior, não adianta eu achar que a minha resposta vai ficar concentrada no processo apenas para aquela cidade com, sei lá, com 20 mil habitantes. Respostas não são controladas, respostas principalmente as negativas em relação ao meio ambiente. Então, eu preciso entender a tecnologia que eu vou utilizar para entender como que eu posso tomar minha decisão acerca dela. Então, eu preciso conhecer das tecnologias. Quando a gente fala de práticas, né, de atividades, qualquer que seja a sua área, a gente vê ela como uma parte de uma execução de algo compreendido. Então, é uma disciplina, é uma prática, uma profissão, principalmente relacionada à engenharia. Então, eu peguei um exemplo, por exemplo, o aquecimento do planeta, para exemplificar que as práticas sustentáveis não estão relacionadas a uma atividade econômica específica. Então, elas são respostas das atividades, do conjunto de atividades econômicas do planeta. Não existe um maior ou um menor responsável, são corresponsabilidades. Então, as razões para a preocupação em funções dos riscos envolvidos no aquecimento do planeta, que estão apresentados no relatório do IPCC, que é um órgão que está relacionado a esse controle, né, de acompanhar as mudanças climáticas. Lá a gente vai encontrar o aumento dos eventos climáticos extremos, então assim, tem aumentado em número, em intensidade, né, em ocorrência, que é o último item daí, ocorrência de eventos. Os impactos globais agregados, então com esse evento climático existem outros impactos ambientais que são um efeito em cadeia. A distribuição desses impactos, então países que não passavam por um determinado tipo de evento climático hoje já estão passando, a gente não tem uma via de regra, e a forma com que eles ocorrem, né? Assim, o número de vezes do ano e até mesmo a intensidade desses eventos. Não são respostas de uma atividade A ou B, e sim do contexto geral das atividades que estão aí apresentadas no planeta. Então, são razões realmente de preocupação. E quais são os impactos relacionados, por exemplo, a este problema? A gente já conhece, né? Então, a elevação de temperatura dos oceanos, que vai alterar muito a condição de vida dos seres que estão ali. Tem organismos que não são tolerantes a essas alterações de temperatura. Tem organismos que precisam de temperatura que a própria espécie está adaptada até mesmo pelo processo de reprodução, de migração. Então, qualquer tipo de alteração vai alterar o equilíbrio desse sistema biótico. A diminuição das geleiras vai aumentar aí o nível do mar. A gente ouve isso desde quando a gente é ensino médio. Então, é um comprometimento que vem acontecendo ao longo dos anos.
A gente só não pode achar que é normal, achar que é assim mesmo que acontece, porque até mesmo a gente tem um processo de urbanização que não foi planejada e que está muitas vezes próximo do mar. Então a gente tem o comprometimento do aspecto social, do aspecto econômico e até mesmo cultural pelo estabelecimento das pessoas naquele ambiente. Em determinado momento era muito comum. E a acidificação como resposta de impacto a esse problema que eu pontuei para vocês, porque, por exemplo, a gente tem corais que são totalmente sensíveis a mudança de pH na água. Então, qualquer alteração que aconteça, um organismo que às vezes é base de cadeia ou que serve de abrigo, de proteção para um outro, pode desaparecer e com isso a gente ter um efeito aí ao longo da cadeia muito negativo. Então, quando a gente fala das atividades profissionais, e aqui eu peguei o destaque para a atividade de engenharia, então os engenheiros são aqueles que vão tomar as decisões acerca da tecnologia. Então, é muito importante a tomada de decisão, primeiro conhecendo a tecnologia. A tecnologia ela tem um custo-benefício, mas hoje a gente precisa estar atento a outro fator que, além do custo e benefício, sim os fatores que estão relacionados à tomada de decisão de uma tecnologia que vai minimizar o impacto, que vai contornar um problema futuro e que vai trazer uma visibilidade, uma resposta, um grau de significância muito grande para aquela indústria, para aquela atividade industrial. Porque se eu tomo a decisão de usar uma tecnologia que vai agredir menos ou agredir nada, a minha resposta de ganho econômico, de ganho ambiental, de ganho social ou até de respeito é muito significativa. Ainda falando da engenharia, ela pode ser vista como um campo, assim, né? Uma disciplina, uma prática, uma profissão que está relacionado muito ao desenvolvimento. Então, são as engenharias que vão fazer o desenvolvimento do planeta, né? São as engenharias que vão atuar na aquisição e na aplicação do conhecimento técnico, científico, matemático, vão aplicar o que aprenderam da compreensão, do design, do próprio desenvolvimento de tecnologias, vão inventar, vão inovar, vão trazer novos materiais, vão ter máquinas menos agressivas, vão trabalhar com estruturas que sejam potencialmente mais eficazes e potencialmente menos agressivas. Então, é aqui na academia, quando a gente conhece e conversa com um químico que na sua atividade industrial também tem grande importância em todos esses mesmos processos, nas tomadas de decisões, na disciplina, da prática da profissão. Então, é aqui que a gente tem a necessidade de trazer a opção, à medida de, olha, tem escolha, tem alternativa. E quando a gente fala de uma engenharia sustentável, de uma farmácia sustentável, de um biólogo sustentável, de um médico sustentável, né, de um químico sustentável, então a gente está falando de profissões sustentáveis, a gente sempre precisa adicionar a essa atividade, a essa profissão, uma dimensão ambiental. Então eu preciso ter como parte de um projeto estrutural, de um projeto de mecânica de fluidos, de um processo relacionado a reagentes, a limpeza de fluidos, que seja qualquer atividade econômica, qualquer atividade de linha de produção, eu preciso adicionar a ela a dimensão ambiental. Ela tem que fazer parte de um projeto como se fosse um projeto hidrossanitário de uma casa. Então, ela não pode ser algo diferente. Ela precisa estar na base. É muito comum hoje, quando a gente vai fazer um projeto de uma casa, a parte de reutilização de água, né, que a gente chama reuso de água, que não necessariamente é para fins nobres, né? Esses são projetos agregados, é um a mais. Então, captação da água das calhas, do telhado, é algo a mais, é um diferencial, é algo que você deseja, é algo que você quer a mais. Então, quem sabe nossos próximos projetos comecem a ser relacionados
mas como olha, é critério, é assim, tem que estar no escopo do projeto, é obrigatório, como o brasileiro gosta. Então, assim, tem que estar delimitado. Então, hoje você tem projetos que estão buscando, né, essa sustentabilidade, que estão muito mais voltados com a personalidade da pessoa, do que realmente com a obrigação de ter. E a obrigação, às vezes, é ruim, né? Porque a gente, às vezes, tenta burlar a obrigação. Mas, talvez, a gente consiga modificar o ambiente. Então, essa engenharia, buscando um projeto que é um projeto que não pode ser mais decidido apenas pelos aspectos técnicos, econômicos, mas sim pelos aspectos voltados à parte ambiental, é urgente e necessário. Então, eu trouxe uma fala da uma engenheira, a Marília Carvalho, e ela fala assim, engenharia sustentável é engenhar, inventar, idealizar e executar um mundo mais justo e inclusivo, o qual garanta, então, a qualidade de vida a todos ao mesmo tempo, em que zele pelos recursos naturais para os atuais e futuras gerações, pela aplicação de técnicas inovadoras de engenharia. É o que a gente quer, são verbos assim, lindos, engenhar, inventar, idealizar e executar. É o que a gente espera. A Constituição Federal, e todas as vezes que sai algum problema aí na mídia sobre meio ambiente, a Constituição Federal é muito fortemente dita, né? Nós precisamos preservar o meio ambiente para as atuais e para as futuras gerações. Então, é a nossa garantia. Talvez as nossas gerações anteriores não tenham pensado nessa garantia, mas nós estamos aqui estudando. Então, nós somos pessoas que nós não temos a ignorância no sentido de desconhecer. Nós somos conhecedores das causas. Então, quando a gente fala de objetivos de uma agenda sustentável, existem várias frentes de estudo, vários encontros, congressos, acordos entre países, até mesmo termos de cooperação, porque alguns países começam a fazer comércio só entre os atores que estão realmente envolvidos no processo de desenvolvimento sustentável. Então, aqui, a fim de, como posso dizer assim, agrupar, né, esses objetivos, né, do desenvolvimento sustentável, foi criado, então, uma agenda, vamos dizer assim. E então as Nações Unidas, através de um encontro aí com vários representantes do mundo inteiro, definiram os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável que integram então uma agenda mundial. São 17 objetivos básicos e aí eles têm o seu desdobramento. E a programação é que 169 metas elas precisam ser atendidas até 2030. Então, esse é o princípio, esse é o objetivo. Quando a gente fala da engenharia, eu destaquei aqui o objetivo 2, o 3, o 4, o 5 e o 7, que são os objetivos que estão relacionados principalmente à adaptação às mudanças climáticas para o perfil da engenharia. Então, alguns objetivos nos chamam a atenção e estão voltados para determinadas áreas. Então, é muito comum que em até mesmo nos conselhos, né, no CREA, por exemplo, esteja associado à presença desses objetivos, principalmente no que diz respeito às mudanças climáticas, que são os objetivos 2, 3, 4, 5, 7 e 11, que não necessariamente estão realmente voltados para a engenharia, mas tem outros aspectos que vão desdobrar, né, nas respostas do entorno. Quando a gente fala de fatores do entorno, a gente está falando muito de ecologia, né? Então, quando a gente fala de princípios básicos da ecologia, a gente está relacionando como que o meio tem uma resposta a uma ação, né, a uma escolha de uma atividade econômica.
Então, dos princípios básicos da ecologia, a gente precisa entender que existe uma interdependência dos fatores. Então, os fatores não são isolados, eles são interdependentes. Então, um vai ter resposta sobre o outro. Fato. Um outro fator, reciclagem. Eu preciso retornar com o produto. Eu preciso diminuir a quantidade de resíduo que eu gero. Porque eu posso minimizar na matéria-prima, no meu insumo, se eu retorno. Eu preciso ter parcerias, porque não dá para fazer sozinho. Porque a gestão é complicada. A gestão demanda energia, demanda tempo, demanda organização. Eu preciso ser flexível, preciso estar apto a receber até novas informações. Porque eu tenho uma diversidade muito grande dentro dos princípios gerais da ecologia. Tenho particularidades até mesmo de continente, dentro de um país como o nosso, a gente vai encontrar diversos biomas, por exemplo, cada um com suas particularidades, e que cada um deve ser considerado como um estudo particular para cada tipo de ação como resposta de uma atividade antrópica. Então, a diversidade é um princípio, a flexibilidade é outra, a parceria, a reciclagem e a interdependência. Isso é o conceito que está relacionado para a Capra quando ele fala que esses fatores básicos da ecologia, eles vão caminhar para uma resposta chamada de sustentabilidade. Eu deixei para vocês aqui alguns links, né? O QR Code leva direto para as leis, para dizer assim, olha, nós temos políticas públicas no país? Sim. Nós temos meios de cobranças das leis que regem no entorno dos problemas e que se elas forem realmente controladas, vigiadas, eu acho que não é a palavra, mas se elas forem realmente ponderadas, acompanhadas, a gente pode sim ter respostas bem mais significativas quando a gente fala de caminho da sustentabilidade. Então, por exemplo, leis que estão protegendo a parte do recurso hídrico, a água, o próprio território, que garante o saneamento, que a gente vê toda hora mudança, né? Então os municípios tinham um prazo até 2020, de repente esse prazo aumenta para poder fazer a universalização dos fatores relacionados ao saneamento. Então, cada vez dá mais tempo dentro dos critérios estabelecidos como garantia, mas a gente precisaria, talvez, de um pouco mais de empenho para efetivamente a gente ter a concretização do que é proposto de um modo muito inteligente pelos os atores envolvidos na construção dos documentos iniciais, que são a base para a execução dos projetos dentro de cada área de lei. Então, outros ainda, os fatores que estão relacionados no caminho levando à sustentabilidade, mudança do clima, resíduos sólidos, mobilidade, o processo de urbanização é muito importante em tempos atuais. Então, quando a gente fala de mobilidade urbana, né, assim, quando a mobilidade urbana está associada a que tipo de meio de transporte eu vou utilizar e que está relacionado totalmente a fatores de impacto muito negativo, dependendo da forma que é posto, que é utilizado. Então, as políticas públicas existem. Elas realmente precisam ser melhor trabalhadas. E nós temos a responsabilidade de estudá-las, aplicá-las e realmente fazermos isso não porque a lei nos pede, mas sim como um princípio de profissão. E pensando nesses princípios, eu fui buscar num documento que é publicado pela Academia Real de Engenharia. É uma sociedade científica do Reino Unido. E lá eles listaram os princípios da engenharia para o desenvolvimento sustentável, que relacionam muito a abordagem criativa, inovadora, integradora, né? E está muito relacionado também aos impactos que não estão só no imediato, mas que vão além do imediato. Está relacionado ao projeto e ao produto. E não está relacionado apenas ao ponto local, mas em si como análise de toda a cadeia, até mesmo do ciclo de vida do produto ou do projeto, que às vezes a gente esquece que um produto ele tem um ciclo de vida e na morte dele, como que ele vai ser
administrado. Então, assim, ele tem uma duração. E aí, depois que ele chega a um ponto fim, ele é um resíduo, é mais ou menos assim. Então, quando eu falo dos princípios, eles elencaram que para a engenharia deve-se considerar: olhe além da sua localidade e futuro imediato. Inove e seja criativo. Procure uma solução balanceada. Busque o engajamento das partes interessadas. Ainda, esteja certo que você conhece as necessidades. Planeje e gerencie de forma eficaz. Dê à sustentabilidade o benefício de qualquer dúvida. Se poluidores devem poluir, devem pagar também. Ainda, nono princípio, adote uma abordagem holística do início ao fim. Olha a palavra holística, contexto da dimensão. Faça as coisas corretas, tendo decidido o que é certo a fazer. Cuidado com as reduções de custos que marcaram o valor da engenharia. Então, cuidado com eu vou fazer mais barato. O cuidado de vou botar essa tecnologia aqui porque ela vai diminuir meu custo de produção. Não é esse o objetivo único e exclusivo. Ou pelo menos não deveria ser. Pratique o que você prega. Se a sua empresa é uma empresa que tem práticas sustentáveis, não adianta ser só no protocolo, só no papel. Você precisa realmente praticar. E aí eu deixei um material, aqui tem na referência também, um material do Sebrae muito bom, que fala Minha Empresa Sustentável, mostrando a parte de como trabalhar de modo sustentável, a parte econômica, a parte de atendimento, a parte de funcionários, vários fatores. E ele traz, essa apostila traz, assim, brilhantemente a palavra de gestão ambiental associada à cadeia produtiva, que busca, então, a sustentabilidade. Então, nós temos potencialmente várias indústrias hoje no país que são potencialmente poluidoras, mas se eu tiver um trabalho de gestão ambiental, eu posso conduzir o processo de produção de modo a atenuar o problema ambiental. Então, eu sugiro que busquem a cartilha, está na referência, e lá ele fala, por exemplo, da empresa automobilística, né? Então, é um fato, assim, pontual, né? Fala do setor automobilístico. Relacionado a esse setor, a gente tem emissões de poluentes atmosféricos, poluição sonora, efluentes líquidos, resíduos sólidos, temos os problemas de uso e ocupação de solo, assim como nós temos em todas as outras atividades, cada um com mais ou menos, alguns impactos são mais evidentes, outras são menos, mas nós temos como fazer a gestão ambiental. Fazer a gestão ambiental é identificar o problema e traçar metas de controle, monitoramento, até mesmo eliminar um problema. Então, eu preciso ter ferramentas. Então, nada me impede que eu monitore a minha empresa e lá nesse material do Sebrae, ele traz, por exemplo, um questionário de monitoramento para eu entender em que nível de sustentabilidade a minha empresa está, com perguntas muito simples. Então, eu não preciso ser um especialista em meio ambiente, em que faz as consultorias na área ambiental para entender quais são os fatores que estão lá dentro da minha empresa, que estão direto ou indiretamente ligados à parte da gestão ambiental e que estão me trazendo ganho significativo ou médio, né, ou muito pouco, mas que podem ser melhorados, podem ser aprimorados para o ganho maior dessa sustentabilidade. E isso é muito importante, controlar, monitorar, criar instrumentos para poder analisar. Então, com isso, o desenvolvimento sustentável, ele se configura, sim, de modo a desenvolver de modo, digamos, pensado. E a sustentabilidade, ela realmente é o caminho que todos, enquanto empresa, enquanto pessoa que acredita, nós buscamos chegar. Então, são duas coisas que realmente têm palavras que se distanciam em conceitos, porque
uma é o caminho, outra é o produto, mas que elas trabalham de modo conjunto. Então, se eu tenho atitudes que estão próximas à sustentabilidade, eu estou no processo de desenvolvimento sustentável, a fim de atingir um nível de sustentabilidade. Eu acho que essa é a palavra. Nós buscamos níveis de sustentabilidade. Nós não buscamos sou sustentável. Eu estou no nível 1 de sustentabilidade, nível 2, nível 3. Eu acho que esse é o conceito ideal que deveria existir. E é até uma proposta para alguém fazendo estudo. Bem, para a próxima aula, eu vou trazer alguns conceitos para vocês sobre sustentabilidade do ponto de vista do que eu tenho de tecnologia que pode ser considerado uma energia alternativa e que pode trazer ganhos ambientais. E quais são essas dimensões do desenvolvimento que eu falei tanto na aula social, ambiental, tecnológico? Como que essa visão holística está envolvida realmente no processo de desenvolvimento sustentável, buscando aí o produto sustentabilidade. Bem, essas são as principais referências. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês na próxima aula. Até mais!